E eu coloquei uma meta interna para mim, desde que eu me identifiquei ali na indústria, eu falei: "Olha, a cada 2 anos eu quero estar fazendo uma coisa diferente dentro da indústria farmacêutica". Você está escutando um FTE Podcast. Queria agradecer, Van, então, a sua participação já nesse segundo episódio. Dizer que não foi à toa que eu te convidei. Você é uma profissional que eu já trabalhei com, já foi minha chefe e que eu admiro muito. E é por isso que eu quero que você fale um pouco aqui da sua trajetória, de tudo que você tem feito e vai fazer ainda. Então, para quem não te conhece, se você puder se apresentar, dizer quem é a Vanessa e o que você faz. E aí já a primeira pergunta, por que você faz o que você faz? Bom, Gui, primeiro, antes de tudo, obrigada pelo convite. Eu fiquei super lisonjeada de você lembrar de mim, mesmo eu estando longe. Você sabe que você é um amigo querido, uma pessoa que para mim é muito especial, tá sempre guardada no meu coração, você e toda a sua família. Então, participar, né, desse seu projeto, que também eu achei muito bacana, muito interessante, é um super prazer para mim. Então, obrigada. Obrigado, valeu. Bom, para quem não me conhece, eu sou a Vanessa Abbe, ou muita gente me chama de Van, muita gente me chama de Nessa, enfim, pode me chamar do que quiser. Eu sou esposa do Cadu, mãe do Luquinhas e do Ice, e na minha vida profissional, eu sou, enfim, profissional da indústria farmacêutica. Mente, eu trabalho na liderança de marketing da região de Ásia-Pacífico, Oriente Médio e África. E basicamente, o que eu posso dizer sobre o meu trabalho, né, quando a gente fala: "Ah, tá, trabalha com marketing, então faz promoção". Eu gosto de dizer, na verdade, eu ajudo pacientes e famílias, né, principalmente, onde eu trabalho hoje, né, que é na Biomarin, a gente trabalha com doenças genéticas raras. Então, o meu trabalho diário é realmente poder apoiar essas famílias através de algumas ferramentas como, sei lá, diagnóstico precoce, acesso para paciente, de terapias inovadoras. Então isso é um pouco do que é a Vanessa, né. E como eu falei, eu trabalho com vários países, então quando a gente fala dessa região, ela é muito multicultural. Então, são pessoas com pensamento diferente, eram de bases diferentes, enfim. Então realmente é um desafio diário. Eu queria saber um pouco da sua formação e por que você escolheu a indústria farmacêutica, por que você escolheu esse caminho. Bom, na verdade, não é que eu escolhi a indústria farmacêutica. Para contar um pouquinho da minha trajetória, primeira formação, eu sou fonoaudióloga, né. Depois de formada em fonoaudiologia, apesar de eu atuei na área, trabalhei na área de audiologia, fiz especialização inclusive nessa área, principalmente para audiologia infantil, mas eu sempre, enfim, eu vi que eu não estava muito completa, faltava alguma coisinha ali que eu não sabia muito bem o que é. E aí, como eu falei, não é que eu escolhi a indústria farmacêutica, ela apareceu para mim, né, como uma oportunidade. Na época eu estava recomeçando, né, a carreira, na verdade eu fui fazer Uhum. administração, porque, engraçado, minha irmã me falou: "Olha, quem não sabe muito o que que quer da vida, vai fazer administração, depois da minha formação", porque eu falei: "Eu tô um pouco perdida, o que que eu faço?". E aí tinha muito essa coisa, né, de: "Ah, você não sabe o que você quer fazer da vida? Vai fazer administração que vai servir para alguma coisa". E de fato, eu super concordo, sabe, eu acho que, a administração, formação, né, ela traz uma ampla gama de possibilidades para você, enfim. E aí, de fato, como eu falei, aí eu comecei minha carreira do zero, comecei como estagiária de novo, e aí uma das empresas que eu estava como estagiária, um colega meu me falou: "Olha, tem uma empresa que está recrutando para uma vaga, também de estagiária, na indústria farmacêutica, de repente para você faça sentido, né, você que é uma profissional de saúde, enfim". E aí, era uma vaga de inteligência de mercado, que na época eu olhei e falei: "Nossa, que nome bonito, inteligência de mercado", e nem sabia o que fazia, fazia ideia, né, não tinha nem ideia do que era inteligência de mercado. E aí falei: "Vou pesquisar o que que é isso", pesquisei tudo, eu falei: "Nossa, interessante, vou me inscrever". E aí foi onde tudo começou. Não vou mentir para você que realmente acho que a base da área de saúde me ajudou bastante, né, até porque na indústria farmacêutica, querendo ou não, trabalha muito com saúde, você trabalha com doenças, e querendo ou não, toda a minha formação ajudou bastante nesse meu começo. Mas claro que no meu dia a dia ali de trabalho, não era muito o que eu vivia, né, então aí já estava realmente muito mais voltado para essa parte administrativa, enfim. Então, como eu disse, ela não me escolheu, mas felizmente,
eu acabei caindo na indústria farmacêutica, e hoje eu tendo a dizer que eu acho que se eu sair da indústria farmacêutica, eu não sei nem o que que eu vou fazer da minha vida, sabe. De Sim, verdade, eu sim. acho que eu vou ficar perdida. Sabe quando você, cai do caminhão de mudança? Tipo isso, sabe. Eu acho que vai acontecer isso comigo. Não sei o que que vai acontecer, eu vou ficar perdidona. E Então, e a minha enfim. dúvida, assim, se indo na indústria, desde você entrou na indústria farmacêutica, começou e viu que era isso que você queria, eu tô interessado em saber exatamente em qual momento você chegou e falou: "Cara, eu quero crescer dentro da indústria, quero ter uma carreira internacional". Teve algum momento disso ou as coisas foram acontecendo? Na verdade, logo que eu entrei na indústria farmacêutica, eu já percebi que era a indústria farmacêutica que eu queria. Aí eu acho que isso tem muito a ver também com, querendo ou não, quando eu fui fazer fonoaudiologia, a escolha pela fonoaudiologia, apesar de eu falar pra você que eu não era completa quando eu terminei minha formação, comecei a atuar na área, a escolha não foi por acaso. Eu fui porque realmente eu tenho uma coisa de querer muito ajudar o outro. E quando eu entrei na indústria farmacêutica, percebi também que, querendo ou não, aquilo que a gente faz, óbvio que tem um objetivo de venda de medicamento, querendo ou não, tem todo o negócio, o business por trás, mas lá na ponta, sempre tem um paciente que vai ser beneficiado ou uma família que vai ser beneficiada. Isso que para mim era, assim, base do porquê que eu escolhi isso, e eu acho que é um pouco também de como a base que eu tenho como pessoa, digamos assim, juntou isso com também o fato, dessa parte mais de estratégia, planejamento, que mais pra frente eu fui entender que fazia eu me sentir completa. Então eu acho que a indústria trouxe esse combinado pra mim e, como eu disse, eu não escolhi, mas felizmente, né, essa combinação do que a indústria farmacêutica pode me propiciar, foi algo muito feliz que apareceu na minha vida. Aí quando eu me encontrei, digamos, na indústria, eu falei: "Poxa, é isso mesmo que eu quero", né, porque como eu falei, lá atrás eu falei: "Nossa, o que que eu vou fazer da minha vida?", eu não estava me sentindo completa, enfim. Quando eu caí em si, assim, eu percebi: "Poxa, é isso que eu quero, e é aqui que eu vou investir meu tempo", né. Só que aí também eu tinha uma coisa, se eu falar pra você que tudo foi acontecendo por acaso, não foi assim, porque, como eu tinha feito uma outra faculdade antes, tinha feito uma especialização antes, eu tinha pressa pra me equiparar a outras pessoas que já tinham feito um caminho mais curto. Porque eu falei: "Poxa, eu comecei do zero de novo, fui estagiária". E aí eu coloquei uma meta interna pra mim, desde que eu me identifiquei ali na indústria, eu falei: "Olha, a cada 2 anos eu quero estar fazendo uma coisa diferente dentro da indústria farmacêutica". Legal, Era aprender alguma coisa nova, era estar numa área nova, ou podia estar numa área nova, mas dentro de uma área terapêutica diferente, enfim. Isso era uma entendi. meta interna para mim, e que posso dizer que, posso dizer que mais ou menos, assim, há cerca de 3 anos atrás, isso foi muito forte para mim. A cada 2 anos eu busquei muito isso. E aí, eu fiz essa meta interna, mas também tinha essa meta interna e eu fiquei focada nisso, sabe. Então eu sempre Sim. buscava o autoaprendizado, o que que eu podia fazer para daqui 2 anos estar fazendo essa outra coisa diferente. Então quando eu começava a visualizar que aquela cadeira que eu estava já não tinha o desafio que eu queria, e eu queria partir para um novo desafio, eu começava a me aproximar de outras pessoas que podiam me trazer essa oportunidade, aprender um pouco com outras pessoas de outras áreas, enfim. Também, como eu disse, as coisas foram acontecendo, mas também eu não fiquei de braço cruzado para as coisas acontecerem, né. Por Entendi. sorte, posso dizer, se a gente olha um pouco até do meu currículo, meu LinkedIn, a cada 2 anos, mais ou menos 2 anos e meio, eu realmente mudei, né, de função, de para um desafio novo. Às vezes dentro da própria empresa, às Uhum. vezes numa outra empresa. Legal. Legal, Isso foi um pouco do que aconteceu. muito legal essa meta que você colocou para você mesma, né, de estar sempre mudando. Eu acho que isso é o que acabou fazendo também você crescer, porque você vai adquirindo conhecimentos, né, de várias áreas, de vários mercados. Eu acho que esse é uma das pistas para o seu sucesso. E a minha dúvida agora é, da onde que você trouxe isso? Por que você se sentia incomodado das pessoas terem se formado antes? Da onde que vem esse incentivo, assim, para você se cobrar para alcançar essas metas? Gui, eu acho que tem 2 coisas. Primeiro, eu acho que tem a ver muito com os meus pais. Eles nunca fizeram uma pressão pra mim, né, pra eu ser alguém maior ou pra eu crescer, mas eu acho que sempre nas conversas que eu tinha, e eu converso muito com os meus pais, meu pai sempre
falou muito pra mim assim: "Olha, o que eu posso te dar, eu não sou uma pessoa rica, milionária, mas o que eu posso te dar é educação, né. Eu acho que com dedicação, uma boa educação e dedicação, as pessoas chegam longe, e um dia eu não vou mais estar aqui, né, Uhum. então eu não vou estar mais aqui, a sua mãe não vai mais estar aqui, e eu quero que você construa algo, né, construa uma família, um legado". E isso ficou acho que muito na minha cabeça, e sempre, sempre. Sim, Então, sim. acho que por conta disso eu tinha esse incômodo de sempre querer evoluir. Por outro lado também, eu queria, de alguma forma, que mesmo quando eu tive essa mudança de carreira, de falar: "Nossa, me formei, quero recomeçar do zero", eu tive todo o apoio, né, da minha família, como eu comentei, da minha irmã também, enfim. Então eu acho que eu tinha uma coisa que também era me parecia um pouco de um dever, sabe, com eles, de agradecer também um pouco de toda essa confiança, né, e toda essa dedicação. E a minha Entendi. família deu pra mim, sabe. Claro que Legal. também, eu não posso mentir pra você, essa questão da pressão da sociedade, ela é muito forte. Quando a gente é novo, mais jovem, hoje em dia eu falo: "Nossa, que bobagem", né. Mas a gente tinha aqueles encontros com os amigos também, e aí Sim. cada um estava: "Ah, eu sou gerente de sei lá o quê. Ah, eu sou sei lá o que lá". Cada um ia falando o que estava fazendo da vida, gostava de mostrar o que estava fazendo, aquilo, outro, e eu, a única que falava: "Ai gente, então, na verdade eu me formei, tô feliz e tô recomeçando do zero, agora eu sou estagiária". Então tinha também uma pressão da sociedade e eu me cobrava por isso, sabe. Eu falei: "Poxa, dediquei", e eu era, assim, bem nerdinha, aquelas alunas muito dedicadas Sim, também. sim. Então eu falei: "Nossa", eu me sentia mal, eu falava: "Nossa, eu preciso correr atrás do prejuízo". Então eu acho que isso foi o grande motivador para eu estabelecer essa meta, Entendi, sabe. legal. É interessante isso, né, porque depois que passa, né, que a gente amadurece, a gente vê que era besteira, porque junto a isso, né, apesar de te impulsionar, também causava danos, né, de alguma forma isso também causa uma ansiedade ali, um estresse, mas depois quando a gente vê lá na frente, fala: "Cara, ainda bem que eu tinha essa crença, porque foi justamente ela que me incentivou a fazer tudo o que eu fiz, ela que me deu um combustível", né. Com certeza. Mas você sabe que, bom, eu fui líder de algumas pessoas, né, já. Uhum, Dentro das equipes que eu tive, sempre tinha alguém que tinha essa, não uma história igual, tinha essa ansiedade de crescer muito rápido. E aí eu vejo que tem muito a ver, óbvio que também tem a ver, às vezes, com a base que você, né, foi criada, que você cresceu, como tem um pouco do meu caso, mas também tem um pouco dessa questão da pressão da sociedade. sim. E eu sempre tentava trazer um pouco da minha história, sabe, para essas pessoas que trabalharam comigo. Realmente, assim, quando a gente olha para trás, você fala: "Poxa, tudo bem, te impulsionou", mas, com dedicação, consistência, você Uhum. chega lá também, sabe. Às vezes não na velocidade que você está esperando naquele momento, mas não tem toda essa necessidade, como você comentou da questão do dano, existe um dano também, né, você também Uhum. causa um estresse, né, interno em você que tem alguns impactos também. Sim, legal, legal. Eu, assim, satisfeito já com tudo que te motiva e agora eu tô curioso para saber exatamente quais são as ferramentas que você utilizou para chegar onde você está. E aí eu vou dar um exemplo de ferramenta que foi uma coisa que você me ensinou na época que a gente trabalhava junto e que eu levei para minha vida, que era o uso da agenda. Você colocava tudo na agenda, eu me lembro disso, né? Do lá até o registro do quando você vai fazer o FUP, ou seja, tarefas que não estavam dentro da sua alçada, colocava um lembrete para fazer um FUP nessa pessoa sobre esse projeto. Então eu via que essa era uma ferramenta que você usava, né, para ser mais eficiente, né, nas suas atividades, mas quero saber se existe outras e quais são elas. E isso é muito engraçado, porque é tão automático para mim na minha vida essa questão desse de colocar na agenda, e é uma coisa que eu faço ainda muito. Eu posso dizer que também ajudou muito com a chegada da maternidade, porque além de eu fazer a agenda, dos lembretes de follow-up e tudo da parte profissional, eu faço também de tudo que é coisa pessoal. Além do Outlook, que é a ferramenta oficial, né, hoje da minha empresa, eu tenho uma agenda compartilhada, por exemplo, com o Cadu. E ali a Certo, gente coloca tudo também para a gente se organizar, como é que vai ser o dia a dia, o planejamento dessa semana ou da próxima semana, e isso ajuda muito. Claro que, legal.
o que que eu posso te dizer, né, eu acho que quando você tá, multipaís, multitarefas, numa posição regional como a minha, muitas vezes, isso é muito, muito importante, você não contar sempre com a memória, sabe, porque eu trabalho com muitos fusos horários diferentes, então também os lembretes que eu coloco, eles consideram também essas questões dos fusos horários. Então isso para mim é fundamental, sabe, assim, essa questão da agenda. E é engraçado como eu mesma não estava considerando, se você parar para me perguntar qual a ferramenta, né, eu mesma não consideraria, porque é claro que ela é uma ferramenta, mas é tão automático para mim, que eu não ia Uhum, puxar da minha cabeça, assim, sabe, uhum. a agenda, por exemplo, porque é uma coisa que virou muito, muito automático. Mas assim, Legal. uma coisa que eu acho super importante, Gui, que eu não sei, eu não posso chamar tanto de ferramenta, mas é mais uma questão, acho que de hábito, é uma questão de priorização, sabe. Eu acho que, não é uma ferramenta, a priorização, ela é muito, muito importante. E cada vez mais, eu acho que quando a gente vai subindo e quando a gente vai trabalhando também numa empresa onde, diferente de onde a gente já trabalhou juntos, né, e tem uma gama de pessoas para dar um suporte, uma equipe enorme para dar suporte. Onde eu trabalho hoje, né, é uma empresa com um porte menor. Uhum. Então, priorização é muito importante, né, então, todos os dias eu faço o exercício da priorização, sabe. Óbvio que eu Certo, faço também numa semana, mas eu faço também quase todos os dias. Apesar de eu fazer, essa questão da agenda, eu também paro para fazer priorizações durante o dia. entendi. Então, isso é muito importante. E eu não vou falar para você que, olha, eu não estou utilizando também como ferramenta hoje a inteligência artificial. Sim, eu uso bastante, no meu dia a dia. Não Uhum. sou super high-tech, não sou heavy user, mas eu uso muito para me ajudar no dia a dia, para facilitar algumas coisas no meu dia a dia, ajudar na minha produtividade. Legal. E eu também ia te perguntar sobre isso, sobre a IA. Qual geralmente é o seu uso, assim? Você coloca ali para te ajudar a escrever e-mail, olhar a agenda? E como você está utilizando atualmente? E No qual você começo, utiliza? na empresa eu sou autorizada só a utilizar uma, né, lógico que eu posso usar no celular pessoal outras, mas acaba que entra na rotina utilizar o Copilot, porque o Copilot é a Sim, ferramenta oficial da empresa. Então, mente, eu posso te dizer que 90% eu estou usando o Copilot. Inicialmente eu só usava para coisas muito, muito básicas, ainda o meu uso é básico. Posso te dizer, por exemplo, eu usava para: "Ai, revisita esse e-mail aqui para mim", e principalmente como bem no comecinho, quando eu comecei a usar mais, eu tenho essa questão muito cultural do tom, da forma como você escreve um e-mail, para uma pessoa da Ásia, para uma pessoa da África, para uma pessoa, por exemplo, do Oriente Médio. Então eu pedia para revisar nem tanto o texto em inglês, por exemplo, né, porque, o meu dia a dia é todo em inglês com eles, mas também para dar uma olhada se o tom que eu estava utilizando estava adequado para aquela cultura ou não. Os primeiros usos entendi. foram muito para isso. Hoje em dia, eu peço muito, cito muito o uso principalmente para as reuniões, porque a gente tem muita reunião que a gente precisa fazer o recap, pra fazer o follow-up daquela ação, daquilo que a gente acordou. Então eu uso muito para ata de reunião, para follow-up. E aí também eu deixo, um agente sempre trabalhando para semanalmente me mandar como se fosse um resumo, assim, sabe, de coisas que eu tenho que priorizar para me ajudar nessa questão da priorização, coisas que eu também posso ter esquecido, que tenha passado pela minha, enfim, esqueci por algum momento de colocar na agenda, né, que eu tenha que fazer um follow-up. Então eu Entendi. deixo o agente ali sempre trabalhando para poder me ajudar também nessa parte de produtividade de uma forma ou outra. Legal. Isso tudo dentro do Copilot, né? E no Tudo, seu pessoal, acaba sendo. você usa alguma outra ou não? No meu pessoal, eu uso muito para coisas de imagem, mas, assim, coisas muito boba, uma edição, sabe, para fazer alguma Uhum, coisa simples de um vídeo para o filho, para o Lucas, para mim, coisas, assim, muito entendi. básicas, sabe. Mas nada muito, assim, no dia a dia, o profissional mesmo acaba que é com o Copilot, com esses exemplos que eu te dei. Legal. Eu uso muito o Gemini e às vezes o Martin quer escutar uma historinha pra dormir, alguma coisa, e eu peço para o Gemini fazer uma história com os personagens e no final ele faz uma imagem, tipo assim, do Bob Esponja e ele no meio do Bob Esponja, assim, então Olha, que legal! até para Boa isso tenho dica. utilizado a inteligência artificial, porque aí fica legal, né, conta uma história do Bob Esponja e no final eu mostro ali a foto dele junto com o Bob Esponja.
Olha, que legal. Ó, o Luquinhas ainda não chegou nesse estágio ainda. Lógico, a gente lê historinha, conta historinha, mas eu acho que ele ainda não se reconhece muito, assim. É boa dica, Sim, eu vou deixar até legal. anotado aqui pra eu pra eu fazer com certeza com ele. Boa. Voltando aqui então, eu queria saber sobre a sua semana, como é que você gerencia a sua energia? Porque agora eu sei que você é mãe, você tem muitas atividades, tem também a galera aqui do Brasil que você fala, seus pais, então tem também essa questão do fuso. Queria saber se você pratica algum esporte, se você tem algum ritual da energia e como é que você administra isso durante a semana, ou se não administra, vai sem energia mesmo. Ô Gui, eu vou te falar que no começo foi meio difícil essa adaptação, sabe. Eu acho que Eh, não é bobagem esse negócio da maternidade. Eu posso dizer que eu mesma, como mulher, acho que já julguei um pouco, sabe. Porque muita gente quando é mãe fala: "Ai não, quando é mãe, as coisas mudam, as coisas mu", eu sempre escutava isso. E eu Sim. honestamente ficava de saco cheio de escutar isso, sabe, antes de ser mãe. Preciso ser muito honesta, porque é verdade, mas depois que vem a maternidade, tudo muda. Então, aqui a licença maternidade foi pra mim de 3 meses, Gui, então bem diferente do Certo. que a gente tá acostumada no Brasil, né. E eu Uhum. optei em não tirar o meu mês adicional de férias, porque o período que eu tive o Lucas, não era um período muito legal também pra tirar férias e eu queria, passar esse momento de férias junto com a minha família, né. E como ele nasceu prematuro também não deu pra todo mundo vir, então eu falei: "Não, não vou tirar essas férias". Então realmente eu fiquei 3 meses de licença. Quando Certo. eu voltei bem perdida em como eu ia conseguir organizar a minha vida, porque eu tentava, né, com toda essa coisa que eu tenho organizada de agenda e tudo, eu tentei no começo me organizar e fazer minhas pausas e tudo, como que eu ia, né, trabalhar minha energia e tudo, porque você tem que ter muita energia quando tem filho. Uhum. E eu tive muita dificuldade, posso te dizer, até o segundo mês, né, até eu conseguir entender como é que as coisas funcionavam. E aí hoje eu posso te dizer que para mim, eu é super importante eu fazer algumas pausas, então eu ponho na minha agenda, eu bloqueio a minha agenda, e muito raramente eu tiro esses bloqueios de agenda, né, para fazer algumas pausas, para mim respirar, não necessariamente para eu fazer alguma coisa, mas para eu parar, tomar um café quando eu tô trabalhando de casa, ou quando eu tô no escritório eu parar, sento, tomo um café, converso com alguém, ou Uhum. às vezes eu desço para dar uma volta. Então, isso eu acho que é muito importante eu fazer essas pausas, né. E aí eu também tenho alguns bloqueios na agenda, que eu acho que ajuda muito também, a dar energia para os projetos que eu preciso dar. Então, eu coloco também momentos de que eu vou parar para trabalhar, digamos assim, porque a gente vive no modo automático de reuniões, né. Sim, sim. E aí não tô falando que reunião não é trabalhar, mas para eu parar para fazer uma apresentação, para eu parar para fazer uma análise, eu como eu falei, eu tento evitar ao máximo mexer nessas pausas, né. Claro que quando você está trabalhando numa posição regional, vem uma solicitação da global, vem solicitações, né, de outros locais, às vezes você tem que flexibilizar. Mas isso é uma coisa, assim, que eu tento muito segurar, pra evitar que esses momentos sejam quebrados. E aí você me perguntou do esporte. Então no começo, como eu falei, foi muito difícil eu me organizar, como é que era cuidar do nenê, dividir as tarefas, trabalhar, entregar no mesmo nível que eu gostaria de entregar, né, enfim. Demorou para eu voltar a praticar esporte, mas você sabe que é uma coisa que eu gosto muito, então eu continuo na minha vida praticando os esportes aqui. Eu sou muito fã de esportes aquáticos, então aqui eu tento nadar, e aí eu invento, né, sempre invento aulas diferentes. No Brasil eu Uhum. tinha umas aulas diferentes, que não necessariamente era na água, mas aqui por conta do calor é o que acaba ajudando muito, né, fazer exercícios na água. Então aí eu faço combat na água, faço aulas que você pedala na água, enfim. Legal. Então eu faço bastante coisa, assim, que tá muito com a água. Uhum. E também aqui é muito famoso as aulas de zumba com brasileiros, professores brasileiros. Olha Então, só, quando eu quero matar a minha saudade do Brasil, eu vou para as aulas de zumba aqui, que na academia, inclusive, os professores são brasileiros. Então é muito legal, porque eles põem música brasileira, então é super gostoso. legal. E e por último, assim, sobre a sua efetividade no trabalho, tem só uma última pergunta que é uma curiosidade, você falou muito sobre priorização. E também
a gente tem reuniões, várias atividades que acontecem durante o dia, que muitas vezes a gente até tem a percepção de que a gente não trabalhou e a gente só participou de reuniões, né. Mas eu queria saber no seu nível, quando existe uma ferramenta, assim, com muitas reuniões, muitas coisas, o que geralmente é aquilo que é prioridade para você? Como é que você faz para escolher? Aprendeu a falar não para reuniões, não participar de todas, ou você não tem essa opção, você tem que participar de todas, mas eu quero saber como é que você prioriza o seu dia a dia, o que que é inegociável. Olha, eu acho que no começo pra mim foi muito difícil falar não pra algumas coisas e não é só reuniões, tá, Gui, acho que é não geral, assim, pra projetos também, que às vezes vinham coisas de última hora que você tinha que fazer, entregas. Então, isso é a primeira coisa que agora eu falo não com muita facilidade e explico, claro, porque às vezes você não pode simplesmente chegar e falar não, né. Sim, E aí, mente nessa questão que você me perguntou, vamos supor que tem várias coisas ao mesmo tempo e não dá para você falar não para tudo, né. Geralmente eu faço uma avaliação da questão do impacto para o negócio, né, então o quão relevante ou quão importante é eu estar envolvida naquela situação, aquela discussão, naquele momento, sabe. legal. Então isso é sempre muito importante essa avaliação também. Nossa, é E uma eu sou uma uma ótima pessoa dica. aqui, Gui, e eu sou uma pessoa que aqui no time, pelo menos, eu desafio muito, assim, porque é muito comum, as pessoas mandarem reuniões fora de horário. E aí, principalmente falando um pouco até do time asiático, o pessoal asiático, você sabe que eu sou descendente de japonesa, tem muita dificuldade de falar não. Então, mesmo sendo coisas que não vão agregar em nada, ou que não tem necessidade, que poderia ser resolvido por e-mail, dificilmente as pessoas vão falar não. Mas às Uhum, vezes eu tomo a frente, sabe, em nome das pessoas e falo: "Não, gente, não, não, esse horário não, é inviável, não tem necessidade". entendi. Até para ajudar também as pessoas que porque, culturalmente, por exemplo, para esse caso que eu tô te dando exemplo, é muito difícil falar um não, sabe. Uhum, entendi. Enfim, Legal. é Eu isso. eu adorei a dica do qual será o impacto para o negócio se eu não fizer aquela atividade. Isso é muito legal de você colocar exatamente o que a empresa espera de você, né, que você faça esse julgamento de se aquela atividade, vai ser importante ou não. Isso foi uma ótima dica. Agora, um dos objetivos desse podcast é ajudar principalmente pessoas que estão crescendo na escala corporativa e querem entender melhor como os líderes chegaram lá. Para isso, eu tenho uma pergunta para entender: quando você está contratando, quais são as qualidades que geralmente você mais investiga, que você quer saber mais sobre nas entrevistas? Gui, você sabe que isso foi mudando muito com o passar do tempo, até porque, quando você começa a fazer entrevista, ter equipe, às vezes você nem é treinada, né, para ter uma equipe ou para fazer uma avaliação ou enfim. Então isso foi mudando muito, mas hoje, basicamente, uma das coisas que eu tento, independente da técnica que você utilize para fazer entrevista, para, enfim, buscar um candidato, para mim o mais importante é eu tentar buscar nessa pessoa, se essa pessoa tem curiosidade. Curiosidade para quê? Para aprender, poder ser flexível, desafiar o status quo, sabe. Então isso é Uhum. uma coisa que eu tento entender um pouco das pessoas quando eu estou conversando numa entrevista. E aí também, dependendo do tipo de posição, maturidade, né, como é que essa pessoa ela se comunica, como ela em que momento que ela tá da vida dela, né, então isso Uhum. também para mim é muito importante, dependendo, claro, da cadeira que eu tô procurando. Mas isso é muito importante, porque às vezes, né, para algumas funções você não precisa ter toda essa maturidade, mas para algumas funções um pouco mais sênior, enfim, ter maturidade, saber se comunicar, adaptar a comunicação, isso é muito importante. Agora, parte técnica, enfim, isso tudo você ensina, você Uhum. aprende, então é muito mais esses soft skills, sabe, que eu tento Sim. buscar quando eu tô fazendo uma entrevista ou buscando um candidato. Legal. E você falou que isso foi mudando muito, né, com o tempo. Eh, o que exatamente você acredita que mudou e por que que você acha que mudou? Olha só, Gui, eu acho que lá atrás, por exemplo, você quando na minha primeira gestão, né, quando eu estava procurando um candidato, eu olhava muito assim: "Ai, qual é a formação? Qual que é a experiência que essa pessoa tem?". Não significa que hoje eu não olho, tá?
era muito assim: "Ai, tá bom, já trabalhou na indústria farmacêutica, esse ramo". Hoje em dia, por exemplo, eu não preciso necessariamente que a pessoa venha da indústria farmacêutica. Para mim, essa Entendi. outra parte dos soft skills, esse interesse, essa curiosidade, essa maturidade, saber se comunicar, é muito mais importante, porque hoje eu vejo, por exemplo, quantas pessoas que trabalham com a gente, que vieram de consultoria, vieram de mercados totalmente diferentes e muitas vezes chegam com um olhar totalmente diferente, chegam muito mais para o negócio. Então, por isso que eu falo que mudam muito, porque antes eu era muito quadradinha assim de olhar, ai, tá bom, essa pessoa tem experiência nesta área para fazer isto, né? E hoje para mim eu falo, não, isso tudo eu posso ensinar, alguma outra pessoa pode ensinar, tem cursos que podem ensinar, sabe? Mas essa questão dos soft skills é algo que, óbvio, existem técnicas, você pode aprender com o tempo? Pode, mas que é muito mais difícil, sabe, de você conseguir passar e ter um aprendizado rápido. Entendi. Legal. Agora, sobre uma dica, pegando toda a sua bagagem, tudo que você aprendeu até hoje, onde você chegou, se você pudesse dar uma dica para esse profissional que está crescendo no mercado, que está se dedicando, de acordo com tudo que você aprendeu até o momento, qual seria essa dica? Melhor, você falasse com a Van lá que estava como estagiária, o que que você falaria para ela? Se você faria algo diferente ou não? Olha, Gui, isso é uma ótima pergunta, porque é engraçado que fiquei, assim, refletindo quando você me chamou né, pra participar do podcast, eu fiquei muito refletindo nisso, né, eu falei: "Poxa, o que que eu posso agregar, na verdade, para as pessoas", né. E uma coisa eu tive um líder, né, que me falou uma coisa muito interessante, porque na minha primeira gestão, eu assumi uma posição de uma pessoa que era muito querida na empresa. Essa pessoa saiu para um novo desafio numa outra empresa, e eu entrei na posição dessa pessoa sem nunca ter sido gerente de produto. Essa foi minha primeira, liderança dentro da área de marketing, né, eu já tinha sido líder em uma outra posição. E aí, eu ficava querendo me comparando com essa pessoa o tempo inteiro. Eu falei: "Ai, mas e se a força de vendas não gostar de mim? Ai, mas se o time, os analistas não gostarem de mim? Ai, mas se a equipe de marketing não gostar de mim?" E eu ficava sempre me comparando, sabe. Sim, E esse líder que eu tive, ele me falou uma coisa muito certa e que também tem muito a ver com os eu acho que com os ensinamentos que minha família me passou. Ele me falou uma coisa muito ele falou assim pra mim: "Olha, Van, não se preocupe com ser, uma pessoa amada, querida por todo mundo. Preocupe-se sempre com a consistência. Seja sempre consistente naquilo que você faz, né, e não vista uma máscara, seja você mesmo, sabe. Até porque, se você veste uma máscara, essa máscara ao longo do tempo, né, se você quer perpetuar numa empresa, numa função, enfim, ela vai cair, uma hora ou outra. Mas as pessoas que são consistentes, que são comprometidas naquilo que falam. E aí como eu conecto isso com essa questão da minha família, porque meu pai sempre falou também que, eh, a sua palavra é muito importante. Aquilo que você fala, aquilo que você se compromete é muito importante. E hoje eu falo, realmente faz toda a diferença. Então se eu pudesse voltar lá atrás, eu falaria para mim exatamente isso no começo da minha carreira, porque eu, na verdade, fui receber esse conselho quando eu já estava numa posição de liderança. entendi. Mas eu acho que se eu pudesse ter tido isso desde o começo, às vezes provavelmente eu não escutaria, Gui, porque é muito engraçado, né? Quando a gente é mais novo, as pessoas dão conselhos pra gente, você fala, ah, aquele velho falando isso pra mim, ou aquilo, enfim, né? É muito comum. Mas se eu pudesse voltar atrás, eu teria recebido esse conselho e eu gostaria de ter escutado, né, porque tudo ficaria mais fácil para mim. A cobrança que eu tinha comigo mesma, essa questão de, às vezes, querer ser algo maior, sabe, Uhum. querer ser igual a alguém que, sei lá, era muito querido ou amado dentro da empresa, esse tipo de coisa, sabe. Então, hoje eu mais do que tudo vejo o quanto essa questão da consistência é importante, eu acho que, foi o que fez eu chegar onde eu estou hoje, sabe, a consistência, a minha palavra, a minha verdade e ser eu mesma, sabe, em tudo aquilo que eu faço. Sim, ótimo. Adorei a dica. Obrigado pelas palavras e obrigado também por, ter nos ajudado, né, mostrando tudo que você faz. Eu acho que vejo são eu tô fazendo essa régua, todo mundo que eu convido, eu vejo a entrega e eu vejo que você entregou muito, né, sobre as ferramentas que você utiliza
E isso é uma humildade muito grande, porque você vê que não é uma coisa que você tem que proteger ali, que ninguém pode saber, e sim você foi muito generosa de mostrar o caminho que você percorreu, né, e todas as ferramentas que você usa. Então eu agradeço muito, a sua participação, Van, e obrigado por ter participado. Eu que agradeço, Gui, e mais uma vez para mim é uma honra, porque se eu souber que eu tô podendo ajudar alguma pessoa, já para mim já é, nossa, é um golaço, sabe. Porque eu gosto muito disso, acho que isso faz parte de mim, eu gosto muito de saber que eu pude ajudar de alguma forma, sabe. Então um Sim. super prazer, e um prazer enorme fazer parte desse projeto, como eu já te disse.